Falácias argumentativas. Você sabe o que é isso? São técnicas de argumentação que muitas vezes não faz sentido, outras vezes até faz, muitas vezes são fracas, mas pelo grande poder de persuasão, muitas vezes convence. Eu acredito que todo mundo deveria entender que existem técnicas para debate, técnicas para discurso, até mesmo para você conseguir identificar quando a pessoa está tentando te ganhar através das técnicas ou quando a pessoa está sendo realmente sincera. E hoje eu trouxe aqui alguns exemplos das principais falácias argumentativas que eu acredito que você, entendendo, vai conseguir identificá-las em muitos debates políticos hoje em dia. A primeira falácia que eu trouxe é a falácia do apelo à emoção. O apelo à emoção ele inclui o ódio, o medo, o orgulho, entre outras emoções. A maioria das pessoas são afetadas pela emoção. E é por isso que esse tipo de argumento ele acaba sendo comum e eficiente, mas muitas vezes são desonestos. Um exemplo de apelo à emoção. O João ele fala que ele não come um certo tipo de carne. Aí o seu amigo responde para ele que ele deveria pensar nas quantidades de crianças que passam fome no mundo enquanto ele está recusando o alimento. A segunda falácia é a falácia da falsa causalidade. A falsa causalidade é você presumir que uma relação aparente entre fatos significa que um é a causa do outro. Exemplo, a temperatura global ela vem aumentando. A quantidade de gatos no mundo também cresceu. Logo, a causa da temperatura global aumentar é a quantidade de gatos que existe no mundo. A terceira falácia que eu trouxe aqui é a falácia do espantalho. Essa você, entendendo, você vai conseguir identificar muito nos debates políticos de hoje. Basicamente, é você pegar o argumento da pessoa, distorcer para conseguir atacar mais facilmente. Você pode exagerar, distorcer o argumento da outra pessoa para fazer o seu argumento parecer um pouco mais razoável. O problema é que esse tipo de desonestidade intelectual acaba prejudicando o debate. Exemplo, o João diz que as pessoas se alienam muito com as redes sociais hoje em dia. Aí o seu amigo diz que se o João acredita que a internet é tão ruim, ele deveria parar de usá-las. A próxima falácia é a falsa dicotomia. A falsa dicotomia é o quê? Basicamente você apresenta duas alternativas como as únicas possibilidades para alguma coisa, quando de fato existem muitas outras possibilidades. Também conhecido como falso dilema, essa tática ela parece formar um argumento lógico. Porém, se você analisar com calma, com mais cuidado, você vai perceber que existem muitas outras opções, muitas outras possibilidades. Exemplo, o rei disse para o seu povo, ou vocês estão comigo, ou vocês estão com o inimigo. Outro exemplo, ou você é a favor das cotas raciais, ou você é uma pessoa que defende a escravidão. A próxima falácia é a falácia do apelo à autoridade. O apelo à autoridade basicamente é você citar uma autoridade para validar o seu argumento. É importante lembrar que isso não quer dizer que não pode citar autores. Deve-se analisar com calma. Exemplo de apelo à autoridade. Marx disse que o comunismo é um sistema eficaz e que funciona. Marx ele é um autor conhecido, influente. Logo, o comunismo é um sistema eficaz. Isso é uma falácia, isso não comprova nada. A próxima é a falácia ad hominem. Você ataca o caráter, as características pessoais do seu oponente com a intenção de enfraquecer o seu argumento. Exemplo, eu acredito que as armas deveriam ser legalizadas no país para que as pessoas possam se defender, se proteger. Aí o outro vai e responde, você só diz isso porque você trabalha para Taurus. Ou de forma mais mascarada, ela deixa em dúvida o caráter da outra pessoa. Falando, por exemplo, eu sei bem das suas intenções. Ou, eu não vou nem te responder porque eu conheço o seu caráter, eu conheço o seu passado. Ou seja, ela deveria responder diretamente, mas não, ela simplesmente joga essa frase no ar e deixa assim quem está assistindo com uma pulga atrás da orelha. Por último, você tem a falácia da pressuposição, onde você tem uma pergunta maliciosa que muitas vezes, se você não prestar atenção, você acaba caindo numa armadilha. Um exemplo bem clássico que muita gente conhece é a participação do psicólogo Jordan Peterson no programa da Cat Newman. Tente encontrar a pressuposição. So you're not going to say to your followers now, quit the abuse, quit the anger. Percebeu? A pressuposição é que os seguidores de Jordan maltratam as pessoas. Ele não pode responder essa pergunta de forma direta, ele tem que evitar essa armadilha. E ele faz exatamente isso. We need some
substantial examples of the abuse and the anger before I could detail that question. Outro exemplo básico, simples. Se eu te perguntar, você já parou de bater na sua avó? Você tem duas respostas diretas. Se você me disser que sim, as pessoas que estiverem ouvindo podem deduzir que você batia na sua avó. Agora, se você me responder que não, as pessoas vão deduzir que você bate na sua avó. Entendeu? Então, essa é a falácia da pressuposição ou da pergunta maliciosa. Se você já conhecia essas falácias ou conhece algum outro tipo, comenta aí embaixo. Ou se você acha interessante as pessoas conhecerem essas técnicas, compartilhe aí com seus amigos, com a família e com todo mundo que você achar importante. Valeu? Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tamo junto.